Negócio na pauta de volta. Vamos agora falar do cimento Brava, um cimento daqui do Maranhão, que vem conquistando cada vez mais a preferência da construção civil e do coração dos maranhenses. Um cimento resistente, produzido apenas com matérias-primas de qualidade, promovendo secagem rápida que gera economia, reduzindo assim o tempo da sua obra e o custo também. O cimento Bravo é ideal para todo tipo de obra, porque pode ser utilizado da fundação ao acabamento. É uma empresa maranhense que, acima de tudo, pensa e age de forma sustentável, porque respeita o meio ambiente. Não te deixa na mão, porque tem agilidade na entrega. Pediu, chegou. É só ligar 0800 204 mil, 0800 204 mil. Cimento Bravo para obras de uma vida. Olha só, a contratação de pessoas mais novas e a demissão das que passaram dos 40 ou 50 anos são situações mais comuns no setor trabalhista do que se imagina. Dessa forma, o etarismo pode ser detectado quando uma pessoa se sente desfavorecida, humilhada ou minimizada pela idade. No ambiente de trabalho, a maior taxa de ageísmo acontece com pessoas acima de 37 anos para as mulheres e de 40 anos para os homens, Arthur. E apesar das empresas estarem passando a investir em diversidade e inclusão com maior frequência, muitas ainda deixam de olhar dessa forma. E este erro diminui a oportunidade de crescimento para pessoas mais velhas e deixa fora do mercado a parcela da população que, segundo pesquisa do IBGE, será a maioria da população em 2060. Então vamos voltar a conversar com o nosso convidado, Graça. Estava te falando aqui no intervalo, um caso recente com uma pessoa que é um amigo e era gerente de uma grande empresa na área portuária. Trabalhava mais de 15 anos nessa empresa. E quando fez os 60 anos, foi chamado pela direção da empresa, pela diretoria, ele era gerente geral, e disse que ele tinha 60 anos, então que ele não podia mais continuar na empresa. Isso é uma grande empresa nacional. Claramente. Claramente. Não, falou, nesses termos. Não teve meio termo. Falou aí com a idade e acabou. E nem era uma atividade que ele exercia que poderia estar se justificando pela tecnologia. Era uma ação de campo, operacional. E o que ele pôde fazer, de pegar a malinha e ir embora. E para surpresa dele, não passou um ano, essa empresa foi comprada por outra. E a primeira coisa que essa outra empresa fez foi chamar ele de volta. Muito bom. Então, apesar, doutor Luiz Cláudio, aí, que tem as leis que proíbem tudo mais, na contratação, no recrutamento, mas existe uma outra história que talvez seja econômica, mas eu acho que não é só econômica, né? Porque se a pessoa tem a capacidade de trabalho, capacidade técnica capacidade atestada, técnica e tudo mais, não tem justificativa. Um cargo operacional não tem justificativa. Essa pessoa foi vítima de um crime? Isso é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Mas veja só, antes de adentrar nessa pergunta, é importante a gente analisar uma outra situação. No direito trabalhista, existe uma nomenclatura que a gente denomina como poder diretivo, ou poder diretivo do empregador. Quem dá as cartas ou quem determina as diretrizes de um contrato de trabalho é o próprio empregador. Ou seja, ele pode admitir quem ele quiser, ele pode demitir quem ele quiser, enfim, ele vai de acordo com a necessidade da empresa, ele pode fazer algumas mudanças. Isso é normal. Qualquer estrutura organizacional de qualquer empresa existe isso. Então, só que esse poder diretivo, ele não é absoluto. Sim. Ele tem uma certa limitação, Arthur. Então, o que ocorre? Ele não pode simplesmente demitir uma pessoa simplesmente porque alcançou uma idade que a empresa entende que não é mais funcional para ele, não. Mesmo que isso não seja formalizado, né? Porque, na verdade, a comunicação foi informal. Não foi escrita. Exatamente. Né? Ou talvez o grande problema seja a formalidade, certo? A formalidade com que aquilo ali foi pretendido, foi contextualizado.
Então, cada situação, como eu falei no começo do programa, ela tem que ser analisada, ela tem que ser estudada, ela tem que ser analisada a fundo. Então, a demissão somente pelo fato da idade, isso aí não é previsível. Inclusive, é crime. Isso pode até configurar, né, um crime, de acordo com que essa demissão foi... Mas nesse caso específico da caracterização do crime, quer dizer, se não foi formalizado, se foi dito... Verbal apenas? Verbal apenas, não foi escrito e num ambiente que só tinha duas pessoas, é uma palavra contra a outra, Ainda tem um contexto da prova, que o ônus da prova é de quem alega. Sim. Então, ele tem que produzir essa prova para que aquele crime ele seja comprovado, né, evidenciado. E aí, se a pessoa não gravou, fica complicado, não fica tem bem como, complicado. Né? E, evidentemente, ninguém vai conversar com o superior com o microfone. Com o gravador ligado, não é, Graça? Exatamente. E hoje em dia qualquer meio de prova é crucial. Teve um caso de uma dentista há pouco tempo, né? Não sei se vocês acompanharam, teve uma repercussão nacional, inclusive nos meios de comunicação, nas redes sociais, que ela gritava com os empregados, ela xingava, ela assediava sexualmente, ela assediava moralmente. No ambiente de trabalho? No ambiente de trabalho. Nesse caso específico, a gente não está assim diante de um caso de etarismo, mas assim, já fugindo um pouco, mas é um caso mesmo de assédio. O que eu quero chegar com isso é por quê? Porque tiveram alguns funcionários, tiveram alguns empregados que gravaram, filmaram. Então, qualquer meio de prova é importante, qualquer tipo de prova como gravação, a foto e até mesmo uma prova testemunhal serve. E aí eu ia perguntar exatamente isso aqui para vocês. A gente comentou no bloco anterior que às vezes as pessoas mais jovens conseguem identificar no ambiente o etarismo mais do que a pessoa que está vivendo aquela humilhação, às vezes nem percebe que aquilo é um caso de etarismo. Sendo assim, para configurar o crime e essa pessoa de repente buscar na justiça o que lhe é de direito, ela precisa se sentir lesada ou basta que um colega ali ao lado perceba e então se busque as comprovações que você acabou de, as evidências que você acabou de mencionar? É importante isso, porque a pessoa por si só ela não precisa se sentir lesada. O crime ele tem que ser evidenciado. O crime, se uma pessoa matar outra, por exemplo, quem morreu não vai procurar justiça, não vai procurar seus direitos. Então, quem procura o direito é porque o crime ele foi evidenciado. Sim. Então, qualquer pessoa ela pode denunciar. É aberto um inquérito policial, esse inquérito é feito algumas averiguações, é encaminhado para o Ministério Público, dependendo da seara, pode ser para o Ministério Público do Trabalho, que faz um excelente trabalho em relação à fiscalização, inclusive faz um trabalho de fiscalização de combate ao trabalho escravo, faz um trabalho em combate Mas nesse caso, doutor Cláudio, até chamando aqui a Graça para a conversa, não há o risco dessa pessoa entrar numa espécie de lista negra, né? Isso é um grande problema. Porque as empresas se comunicam, né? Nós não estamos aqui advogando um lado ou um outro, né? Isso aqui é um programa de negócios voltado para empresários, mas nós estamos tentando buscar fatos que corroborem a realidade, né? E na maioria das vezes a pessoa não vai fazer essa reclamação porque tem medo de ficar estigmatizado. Não acontece, Graça? Mas o mais importante, gente, em todos os aspectos da diversidade, porque a gente tem muito viés inconsciente, que a gente às vezes nem sabe que tem preconceito, né? Isso. O mais importante, o papel para as organizações, como o Arthur está falando, não fazer fazer de conta, quando ele volta, né, pegar essa experiência e botar assim no trombone. Por quê? Porque aí, contra fatos, não há argumentos. Então, ele tinha essa idade, foi demitido por ela e voltou. Então, na hora que ela potencializa o fato de ele estar lá com essa idade e estar contribuindo, ela vai conscientizando. Porque, às vezes, é lógico, que nós que mexemos com isso, às vezes a gente já quer o resultado imediato. Mas é preciso, primeiro, a gente fazer com seriedade, com responsabilidade, acreditar mesmo nisso que vale a pena. Olha só, todos nós sabemos, né? Mas tem uma pesquisa recente da BCG, né, Boston Consulting Group, que diz o seguinte: eles pesquisaram 1.700 organizações em 8 países, né? E comprovadamente
que as organizações, né, provou que a diversidade, ela contribui mais para aumentar a inovação, entendeu? Sem dúvida nenhuma, tá? E também, simplesmente, em questão de custo, entendeu? De rentabilidade. Porque o diferente, olha só, toda unanimidade, né, a gente sabe, né, não é inteligente. Então, a diferença faz você avançar mais rápido. Olha, quando a gente fala do aspecto etário, existe a interseccionalidade, sem dúvida nenhuma. Sim. E a gente sabe que se a gente está falando de idade, mas a gente está falando de mulher que tem outro fator agregado, Sim. isso ainda fica mais forte. Porque numa certa idade, né, alguém não quer, porque ela é recém-casada, pode ir ter filhos e isso ficar um tempo fora. Né? Em outra idade pode não querer, por quê? Porque ela ficou um pouco fora do mercado porque estava cuidando da criança, certo? Depois, porque é um cargo lá na recepção que precisa ter boa aparência. Se você vai ficando envelhecido, né, daqui a pouco você não pode ter mais rugas, porque senão você não tem boa aparência e não consegue emprego. Então são muitos fatores para trabalhar. No geral, e no fator mulher ainda agrega um pouquinho mais. Sim, é um pouco certo? mais difícil. Agora, eu não posso esquecer de dizer o seguinte, o preconceito de idade, né, o etarismo, acontece mais, sem dúvida nenhuma, né, para os mais velhos, mais maduros, né, não existe muito conceito que a gente vai chamar esse caso. Mas ele acontece também com os mais jovens. Né? Imagina que tem uma equipe de pessoas mais maduras e por alguma razão, pelo momento que a empresa está vivendo, o jovem é que foi alçado ao cargo de chefia. Como eu vou responder para ele? Vou receber ordem dele? Isso é minoria, mas existe também, para a gente saber. Em todas as idades tem a questão do preconceito, mas ele é mais acentuado nesses extremos, os mais jovens, né, e os mais velhos. Interessante. Outro pontinho que eu vou deixar aqui para a gente já pensar e levar isso para o próximo bloco, que é o nosso terceiro e último, você já comentou a respeito do desejo de continuar aprendendo, se reciclando, para não sair do mercado, não fechar portas, né? Recentemente eu tive a oportunidade de passar por um recrutamento e olha só o que nos chamou a atenção. Houve um teste e a pessoa que melhor se saiu no teste, por acaso, foi a pessoa mais velha que concorria, um homem. Era o mais velho de um grupo de 4 pessoas. Mas na entrevista, ele aparentou uma falta de paciência, porque de alguma maneira ele já estava estafado daquela caminhada. E isso ficou muito claro na conversa com as pessoas que estavam ali naquele recrutamento. Então, houve um contato feito anteriormente com uma das empresas que constavam no currículo dele e uma das empresas confirmou de fato, olha, uma pessoa de relacionamento difícil, não gosta de ter retrabalho. E aí a pessoa chega a essa idade buscando se recolocar no mercado, mas sem paciência para lidar com pessoas, sabe? Tem o conhecimento técnico, faz muito bem, mas na hora das soft skills tão faladas, nota baixa. Aí não fica, né? Complicado. Mas a gente vai voltar a falar sobre isso e aprofundar o nosso bate-papo no próximo bloco. Agora vamos a mais um rápido intervalo. Nós voltamos em instantes com mais negócios na pauta.